Semear MS. Oferecimento Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Hidráulica Ginter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural. Amazon Agrolog, conectando o agro com inovação e eficiência. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Está no ar o Semear MS, dedicado ao universo do campo. No programa de hoje, você confere. Relatório da Frente Parlamentar da Câmara de Vereadores de Dourados apontou propostas de solução para o conflito de terras na região do Anel Viário. Missão de assistência humanitária da Defesa Civil percorre as regiões do Alto e do Baixo Pantanal na segunda fase da Operação Ribeirinhos. No bate-papo com o produtor, especialistas analisam os desafios da avicultura em Mato Grosso do Sul. E mais, conheça a história de Cláudio Lazarotto, agrometeorologista e pesquisador da Embrapa, que descobriu nova variedade de trigo para se adaptar ao clima de Mato Grosso do Sul. O Semear MS começa agora. O relatório da Frente Parlamentar da Câmara de Vereadores de Dourados apontou propostas de solução para o conflito de terras na região do Anel Viário. A principal é o pagamento em dinheiro ao produtor, aliado à garantia de entrega da área com infraestrutura aos indígenas. Vamos entender na reportagem. 536 hectares seria o total da área em disputa ao redor da reserva indígena de Dourados, a maior parte às margens do Anel Viário. O levantamento foi feito pela Frente Parlamentar da Câmara Municipal de Dourados, em defesa da solução dos conflitos entre indígenas e produtores rurais. As comunidades tradicionais alegam que o território é ancestral e pertence às aldeias desde que foram criadas. Já os produtores dizem ser os donos legais porque têm os títulos expedidos pelo Estado. Em um relatório que deve ser divulgado oficialmente em breve, a Frente Parlamentar apontou uma série de medidas que podem ser adotadas para solucionar esses conflitos. As principais são o pagamento ao produtor pela terra com benfeitorias, aliada à garantia de infraestrutura para as comunidades indígenas ou a permuta de áreas. A Comissão de Direitos Agrários da 4ª Subseção da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil em Dourados, é uma das entidades que participam dos debates da Frente Parlamentar. O presidente explica que a captação de recursos dentro da proposta de indenizar produtores em dinheiro poderia ser feita tanto através da União quanto pela iniciativa privada. Nós estamos trabalhando não só pela aquisição das áreas em conflito onde estão os produtores, e essa aquisição ela seria com base no valor venal da terra, então inclui a terra e suas benfeitorias. Então nós estamos captando recurso para essa aquisição, mas não só para isso, mas também para a instalação de infraestrutura necessária para a aldeia de Dourados. Já o secretário da comissão explica que a opção de permuta seria por áreas da União em valores compatíveis com as entregues pelos produtores, para serem destinadas aos indígenas que reivindicam as propriedades. O governo federal ele tem inúmeras áreas que foram adquiridas, né, ou então pertencentes à esfera da União. Por exemplo, áreas tomadas de traficantes ou áreas como pagamentos de dívidas da União. Então, consiste no quê? Identificar essas áreas, pegar alguma dessas áreas aí que seja interessante para os produtores rurais para poder estabelecer essa permuta. Na região alvo do estudo moram 21 famílias de produtores rurais em 15 propriedades, além de centenas de indígenas acampados. Uma estimativa inicial é de que as áreas estejam avaliadas em pouco mais de 200 milhões de reais. Mas para chegar ao valor final, ainda faltam análises de instituições públicas e privadas que colaboram com o trabalho dos parlamentares.
O relatório foi elaborado após diversas reuniões e visitas técnicas realizadas ao longo de um ano com representantes de indígenas, produtores rurais e entidades ligadas ao tema. Para o presidente da comissão da OAB, o resultado pode servir de modelo para solucionar os conflitos também em outras localidades do país. Essa proposta ela já foi até levada a princípio em algumas audiências, uma principal que nós tivemos no STF. E quando nós apresentamos essa proposta, na presença de INCRA, FUNAI, Ministério dos Povos Indígenas, ministro do STF e advogados produtores que nós representamos, ela gerou o interesse. Então, quando for concluída, quando nós chegarmos aos finalmente, que os produtores encontrarem o valor necessário para alienar essa área para a União e para a comunidade indígena ter sua infraestrutura, nós vamos homologar essa área no judiciário, dentro dos processos. E o judiciário próprio, o STF, demonstrou interesse com relação a isso. Qual o prazo mínimo do contrato de arrendamento para culturas temporárias, como soja e milho? Essas e outras perguntas podem ser enviadas no contato que aparece aqui na tela. E quem responde para a gente é o advogado Joderli Dias, do Prado Júnior, no quadro Direito e Agronegócio. A legislação prevê que em contratos de execução continuada ou diferida, ocorrendo situações extraordinárias e imprevisíveis, qualquer das partes pode pedir a resolução contratual ou a revisão contratual para adequar o contrato à situação de normalidade. É a chamada teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva. E no que isso te interessa? Pois bem, você, produtor rural, muitas vezes vai à revenda comprar insumos e firma o pagamento desses insumos em CPR, mediante a entrega de soja ou milho lá na safra. Adquire o insumo e o seu pagamento fica diferido para o momento da safra. Também, muitas vezes no início do plantio, você, produtor rural, vai a uma trade ou uma cerealista e firma contratos de venda de soja futuro, fixando o valor desse produto para recebimento lá na safra. Quando você entregar o produto, você recebe aquele valor pré-fixado. Pois bem, digamos que ocorra uma frustração na sua safra, decorrente de intempérie, geada, seca. O que acontece com esses contratos? Você poderia alegar a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva para alterar as condições contratuais? Rever o contrato? Infelizmente, os nossos tribunais afastam essa possibilidade, porque os nossos tribunais entendem que as intempéries e as oscilações de mercado são fatores comuns, corriqueiros para o produtor rural. Então, produtor, caso você venha sofrer com sua frustração de safra ou venha a ter uma exorbitante oscilação no preço do produto de mercado e venha se tornar muito oneroso sua contraprestação, tanto junto à revenda como junto à trade, infelizmente você não pode socorrer desse remédio legal. Nesses casos, é recomendado que você entre em contato com a revenda ou com a trade e tente negociar alguma situação que melhor lhe favorece. Até porque não vai ser o último contrato que você vai fazer com essa revenda ou com a trade. Tudo bem? Até a próxima! No próximo bloco, você confere. Missão de assistência humanitária da Defesa Civil percorre as regiões do Alto e do Baixo Pantanal na segunda fase da Operação Ribeirinhos. E mais, conheça a história de Cláudio Lazarotto, agrometeorologista e pesquisador da Embrapa, que descobriu nova variedade de trigo para se adaptar ao clima em Mato Grosso do Sul. O Semear MS volta já! A Amazon AgroLog chegou em Mato Grosso do Sul, mas nossa história começou em Ibiporã, Paraná, onde já somos referência em armazenagem e logística de sementes. Com uma estrutura moderna de 8.000 metros quadrados, nossa unidade de Dourados é equipada para armazenar até 13.000 toneladas de sementes, biológicos e inoculantes, todos com controle rigoroso de temperatura e umidade. A Amazon AgroLog, conectando o agro com inovação e eficiência.
CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural e projetos de recuperação de áreas degradadas. CRA Dourados. Estamos de volta. A missão de assistência humanitária da Defesa Civil percorre as regiões do Alto e do Baixo Pantanal na segunda fase da Operação Ribeirinhos, que leva atendimento de saúde e assistência social às famílias afetadas pelos incêndios e que moram à beira dos rios. Nessa etapa, 2 médicos de renome e experiência em resgate e atendimento de vítimas de catástrofe acompanham as equipes para trocar experiências. A ajuda humanitária chega de barco pelas águas pantaneiras. Nessa segunda etapa da Operação Ribeirinhos, voluntários se unem à Defesa Civil de Mato Grosso do Sul para chegar a 200 famílias que dependem da terra e dos rios para sobreviver. E os desafios já começam no trajeto. A paisagem devastada pelo fogo dos incêndios florestais e a estiagem que afeta as condições de navegabilidade da principal via de acesso aos moradores, o Rio Paraguai. Estão bem difíceis, tendo em vista o rio estar com um nível muito baixo, porém com a expertise da nossa equipe, nossa equipe de logística, nós vamos com calma, com tranquilidade, com segurança, atender todas as comunidades, levando assistência médica, assistência psicológica, assistência social, entrega de cestas básicas, além de, é lógico, esse acolhimento que é a nossa principal atenção aqui com essa região ribeirinha de Corumbá. Depois de percorrer o Alto Taquari na primeira fase da operação, essa segunda etapa chega a pelo menos 12 regiões diferentes do Alto e do Baixo Pantanal. As famílias são atendidas com apoio emocional, social e de saúde, além da entrega de cestas básicas e água potável, as que dependem diretamente do ecossistema pantaneiro para se manter. Esse ano trouxe bastante dificuldade por causa a respiração da gente, a fumaça é muito difícil. Teve dias de ter que dormir com um pano molhado para você respirar um pouco melhor, colocar sempre um pano molhado próximo para você colocar no nariz e respirar, porque a fumaça estava muita mesmo, e é muito difícil para a gente, né? E também para a criação, né? A gente tem umas vacas que fica no pasto, queimou muito pasto, elas passaram muita fome, né? E atrapalha muita coisa os incêndios. A gente fica pensando também os animais que vivem na mata, que vão perdendo tudo, os pássaros ficam sem alimentação, né? Então aí tudo que se planta, você tem que plantar para dividir com eles, porque na natureza já não tem com que eles se alimentar. O incêndio acabou com tudo, né? Muitas vezes a gente não tem condição de descer até a cidade para levar as crianças no médico, a gente mesmo. Aí vindo assim essa equipe, de vez em quando é bom, né? A gente conversando com o doutor, com uma pessoa que entende, já tira a preocupação da gente, né? Qualquer dor que a gente sente já acha que é um problema grande, acha que é grave. E vai a gente conversa com quem sabe, conversa com o doutor, não é nada grave, não é nada do que a gente está pensando que é. E é muito bom. Nessa etapa, o grupo ainda conta com 2 médicos renomados pela experiência no atendimento às populações vítimas de desastres dentro e fora do Brasil. É o caso do neurocirurgião que atua no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e trabalha há décadas com busca, salvamento e resgate. Pela primeira vez, ele está no Pantanal. É uma operação difícil, porque quando a gente vai fazer busca, salvamento e resgate, geralmente a gente tem uma estrutura grande atrás, principalmente helicópteros, né? Mas aqui a gente não tem, a gente tem barco, a gente vai chegar, não vai buscar vítimas ou procurar vítimas. A gente vai atender pessoas que estão precisando de médico. E eu entendo assim, como mais uma forma de acolhimento e uma resolutividade parcial, mas que não deixa de ser importante. Outra médica é a Carioca, que trabalha com geriatria e cuidados paliativos. Para ela levar saúde e qualidade de vida, colabora para o mais importante, que é fortalecer as origens, tradições e o modo de vida dos ribeirinhos, como forma de ação para frear o desmatamento e preservar o meio ambiente. Fixar essa população na terra e manter essa população nas comunidades é um jeito muito importante de preservar o meio ambiente, porque quando a população ela protege esse bioma. A gente sabe que a saúde, os problemas de saúde
Eu morei muitos anos na Amazônia, e muitos estudos mostram que a busca de melhores condições de saúde é um fator que faz com que essa população se desloque para as cidades. Quando esses serviços, e eles precisam ser cada vez mais eficientes e resolutivos para que essa população se fixe nas suas comunidades. Ao longo das viagens, os animais também são examinados. A veterinária ainda analisa condições de vida dos companheiros de 4 patas das famílias pantaneiras. A gente trouxe dessa vez a possibilidade de estar analisando alguns parâmetros da água que eles estão ingerindo. A grande maioria a gente tem verificado que eles procuram tratar essa água. No entanto, a gente precisa saber se há presença de alguns parâmetros que podem causar danos à saúde deles, particularmente para depois correlacionar com as queixas que eles vão apresentar aos médicos. Então, nesse momento aqui, a gente pôde verificar que a água deles está em excelente qualidade, podendo colocar um pouquinho mais de cloro, mas já foi orientado. Escutar o que essa população precisa também é fundamental, não só para acolher momentaneamente, mas também para elaborar políticas públicas que alcancem as necessidades de forma permanente. Usar o próprio saber para levar ajuda a quem mais precisa muda a vida não só de quem recebe apoio, mas também transforma os voluntários. A experiência é fantástica, né? Eu penso que cada um de nós busca, né, de fato, construir sentido para a vida que tem, né? Estávamos falando sobre isso ainda agora com a equipe, e acredito que não haja uma forma melhor, mais eficaz de se produzir sentido para a vida do que estendendo a mão para quem precisa. Um exemplo de dedicação e inovação no agro. Cláudio Lazarotto, agrometeorologista e pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, está prestes a lançar uma nova variedade de trigo, adaptada aos solos arenosos de Mato Grosso do Sul, trazendo esperança aos produtores locais. Vamos conhecer mais dessa história no quadro Paixão pelo Agro. Apoio Amazon AgroLog, conectando o agro com inovação e eficiência. No campo, o produtor depende muito do tempo. Faça chuva ou faça sol, o produtor precisa mesmo se programar. E para isso, nada melhor do que ter acesso à previsão do tempo. A Amazon AgroLog vai levar a gente hoje para conhecer a história de vida do agrometeorologista Cláudio Lazarotto. Foi desta sala que por muitos anos saíram as previsões do tempo em Dourados e região, que auxiliavam o homem do campo desde o plantio até a colheita dos cultivares. A paixão deste pesquisador pelo agronegócio é tão fértil quanto as terras que ele ajuda a transformar. Natural de Veranópolis, no interior do Rio Grande do Sul, Cláudio Lazarotto, que é filho de agricultores, começou ainda muito cedo a trabalhar na roça. É bastante fácil quando se vem de uma família de agricultores. Então, nós éramos uma família de agricultores, fundamental. Então, até meus 21 anos, eu trabalhei na roça. Então, dali, já tinha aquela tendência de fazer alguma coisa nesse sentido, porque a gente já conhecia, tinha o colégio agrícola na minha cidade, a gente conhecia o trabalho dos extensionistas, então isso aí sempre dá um novo horizonte, uma expectativa da gente fazer. Então, na verdade, a origem mesmo, o interesse pela agricultura, vem desde o berço, que eu nasci na roça, então a gente gosta disso. O pesquisador tem conexão com a agricultura desde a infância. Filho de agricultores, começou a trabalhar na roça ainda jovem, o que levou a ingressar no colégio agrícola e mais tarde também cursar agronomia. A gente cria um sonho, a gente trabalha, o trabalho de roça que é o trabalho pesado, o trabalho sacrificante e que vai. E que, à medida que a gente vai percebendo que as coisas vão evoluindo, isso eu percebi no colégio agrícola ainda, que a gente na roça faz um monte de coisa errada por ignorância, né? Vem tradicionalmente, então vem errado há séculos anteriores e a gente não percebe que existem coisas para ser adaptadas. Então, à medida que eu fui aprendendo que havia desafios, eu tive maior interesse em aprender aquilo para tentar ajudar as pessoas a não cometer os erros que eu cometia. Por quê? Porque eu, em vez de observar o que a
os técnicos e a tecnologia indicava, eu ficava assim orientado ali pelos pais, e os pais também não vão muito para frente, né? Então, essa era a razão porque eu digo que eu enfrentei esse desafio de estudar, me preparar e hoje fazer um esforço para transferir aquilo que eu conheço. Não demorou muito, começou a estudar quando, em 1981, se formou engenheiro agrônomo. Completou o estudo com mestrado em agrometeorologia em 1992, quando começou a trabalhar com as forças da natureza. Um desafio que um passo enorme que eu dei na minha vida foi em 1975, quando eu entrei na Embrapa, como técnico agrícola então, entrei na Embrapa e eu saí da casa dos meus pais e vim para Mato Grosso do Sul, então Mato Grosso na época, né? Então, quer dizer, para quem nunca tinha saído da casa dos pais, sair de repente para mais de 1.000 quilômetros de distância, naquele tempo não tinha nem comunicação com telefone, não tinha nada dessas coisas, foi um desafio muito grande que me fez crescer muito. E a partir daí eu disse, agora que eu estou aqui nesse então Mato Grosso, eu digo, agora ninguém me segura, eu vou para frente. A agrometeorologia surgiu um pouquinho assim, meio de surpresa até para mim. Eu já trabalhava com trigo, né? E aí surgiu a oportunidade de eu fazer mestrado. E o então chefe, né, o Dr. Ubirajara, me ofereceu, olha, tem uma vaga para fazer agrometeorologia, mestrado em agrometeorologia. E eu já sabia, eu percebia trabalhando com trigo, que o aspecto climático é um desafio muito grande. Eu digo, puxa, isso aí eu quero para mim. Então veio meio de surpresa, mas depois eu disse, pô, mas não podia ter sido melhor mesmo, porque eu sempre me dei bem com essas questões climáticas, só que às vezes tu não percebe que as coisas estão na tua frente e não vê. O sucesso de qualquer atividade agropecuária depende diretamente das condições ambientais, das condições de clima. Como isso funciona como ferramenta? Ajuda muito o produtor, tanto para as previsões de curto prazo, que são para 2, 3, 4, 5 dias, ou para aqueles de mais longo prazo, que daí inclui uma safra. O agricultor já toma decisões com muito mais segurança do que tomava antigamente, que era incipiente. E que no começo, assim, dependia às vezes de mim. Então, eu tinha que ligar no celular fixo para saber como é que fica o tempo, como é que fica e tal. A gente fazia muitas palestras, por quê? Para informar. Foram anos dedicados à meteorologia, um dos primeiros de Dourados. Com carreira marcada por desafios, Lazarotto enfrentou cada um deles para atender às necessidades e demanda dos produtores rurais. Atualmente é pesquisador do setor de triticultura, também uma de suas paixões. Ele, inclusive, descobriu uma nova variedade de trigo. Tenho como coisas que marcaram a minha vida e que me trouxeram uma satisfação profissional muito grande, o reconhecimento, né? Eu sou reconhecido por muita gente, né? Tanto no meio estudantil, nos meios acadêmicos, uma vez que eu também sou professor da Unigran, né? Outra coisa que eu tive como uma satisfação pessoal, como transferência de tecnologia, ter podido capacitar muitas pessoas, ter transmitido os conhecimentos que eu tenho e que a empresa que eu trabalho, a Embrapa, tem para muita gente por esse mundo afora, tanto agricultores familiares como agricultores de áreas mais tecnificadas ou do agronegócio propriamente dito. Outra satisfação que eu tenho é ter podido participar de equipes que foram responsáveis pelo lançamento de várias cultivares de trigo em anos anteriores aqui em Dourados, é outra satisfação. E como meta, como futuro, como alguma coisa que eu tenho para fazer, antes de parar de trabalhar por aposentadoria ou qualquer coisa, eu gostaria ainda de ver hoje, dessas cultivares que estão em estudo aí no campo que eu estou fazendo, poder pelo menos lançar uma para dizer assim, ó, essa cultivar aqui vai revolucionar a triticultura em Mato Grosso do Sul. Aí eu posso largar o trabalho com toda a satisfação do mundo. Apoio Amazon Agrolog, conectando o agro com inovação e eficiência. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. Especialistas analisam os desafios e oportunidades da avicultura em Mato Grosso do Sul. O Semear MS volta já. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporã,
a sua parceira no campo e nos negócios. A Lubifil há 20 anos atende Dourados e região com variedades em produtos com as melhores marcas e garantia de qualidade. Temos o óleo ideal para o seu automóvel, caminhão ou máquina agrícola. Na Lubifil você conta com uma equipe especializada e atendimento personalizado. Lubifil, agora com 2 lojas em Dourados. Com mais de 40 anos de experiência, a Hidráulica Ginter se destaca pela sua equipe altamente qualificada e pelo uso de técnicas e ferramentas modernas para oferecer diagnósticos ágeis e precisos. Nosso foco está na recuperação de equipamentos como hidro de colheitadeiras, pulverizadores e outros sistemas hidráulicos. Contamos com uma bancada equipada com sistema eletrohidráulico para testes e regulagens de bombas e motores. Hidráulica Ginter, excelência em manutenção hidráulica. Olá, seja bem-vindo ao bate-papo com o produtor. O tema de hoje é avicultura, desafios e oportunidades no nosso estado do Mato Grosso do Sul. Para o tema de hoje, nós convidamos 2 avicultores, autoridades no assunto, tanto tempo, né? Franciele Cornelli, que é uma avicultora e também é presidente da Avimasul. E o senhor Hernani Tadeu Rizzi, que é também diretor da Avigrande e também da Avimasul. Sejam todos bem-vindos, né? Vamos começar com a Franciele. Franciele, você está assumindo a Avimasul, uma entidade que tem crescido bastante no estado. O Sindicato Rural é testemunha disso, pelas reuniões que vocês têm feito lá, toda a tua equipe, constantemente. E uma pergunta, né? A avicultura no Mato Grosso do Sul, como está? Quais os desafios aí para um curto, um médio e um grande espaço de tempo aí no nosso estado? Bom dia, agradeço a oportunidade, Ângelo. Em nome da Avimasul, agradecemos a oportunidade que o Sindicato Rural de Dourados tem tido com todo o apoio com a avicultura do Mato Grosso do Sul. E respondendo a sua pergunta, nós acreditamos que em curto prazo, mantermos as nossas produções como nós estamos hoje, para garantir o nosso direito de exportações. Garantir as blindagens das nossas granjas. O Mato Grosso do Sul é uma potência, uma referência em produção e exportação. E ao longo, a futuro prazo, garantindo as exportações, o nosso mercado, nós vamos conseguir aumentar a nossa produção. A Avimasul é uma entidade que vem ganhando grande pujança e o senhor é um dos precursores, tanto da Avigrande quanto da Avimasul. Quais foram os desafios lá no início que vocês tiveram situação para entregar para uma jovem aí, né? Para a Franciele Cornelli aí, uma entidade assim já caminhando? Quais os desafios que vocês enfrentaram durante todas as Avimasul? Bom dia a todos também, é um prazer estar aqui e poder colaborar com alguma informação a respeito da avicultura no Mato Grosso do Sul, na nossa região e no Mato Grosso do Sul. Os desafios sempre são muitos. Inicialmente nós tivemos o grande desafio de sensibilizar as autoridades estaduais no sentido de que a avicultura é uma atividade que traz um retorno econômico, financeiro e social muito grande para o Mato Grosso do Sul. A Avimasul ela dá todo o amparo para os avicultores do Mato Grosso do Sul. Ela dá toda a condição e amparo às regionais e as regionais trabalham diretamente com os avicultores. Então, uma forma de levar a conscientização da modernização, de novas tecnologias, ontem, por exemplo, nós tivemos um dia tecnológico da avicultura em Sidrolândia. A Avimasul estava presente, mas quem colocou em prática a oportunidade de conhecimento para os produtores foi a Associação Regional de Sidrolândia, que é uma associação referência para nós dentro do estado. Então, ela dá toda a condição, todo o amparo de conhecimento técnico para os produtores. Senhor Hernani, um dos temas, eu lembro há 2 anos atrás, se não, salvo o melhor juízo aí, a avicultura, a Avimasul estava muito preocupada com um programa de incentivo.
que era o Frango Vida. Até o governador do estado à época era o Reinaldo Zambuja. Fizemos uma reunião lá na Expo Grande e esse programa saiu do papel e está hoje na prática. O que isso representou para os avicultores, o programa Frango Vida? Olha, o Frango Vida para a avicultura do Mato Grosso do Sul representa algo que, quer dizer, não consigo descrever a importância que tem. Porque dentro do escopo desse programa tem todo um conjunto de requisitos que o produtor deve possuir para ter direito ao incentivo do Frango Vida. A exemplo do que havia já no suíno, né? E também no bezerro. Mas especialmente, particularmente para nós, especificamente para o Frango Vida, para o produtor de aves, para o avicultor aqui da nossa região, do Mato Grosso do Sul, enfim, tem representado a possibilidade de inovação das suas propriedades rurais, da transformação tecnológica das suas propriedades rurais, do atendimento à sanidade dos produtos que lá são produzidos, ou seja, do frango com uma qualidade passível de exportação, como nós aqui, o Mato Grosso do Sul, é uma referência na exportação de aves, de frangos, né? E então tem representado muito. Eu acredito que é um marco, né? Antes do Frango Vida e pós-Frango Vida. E o que a Vimasul, em termos de números, já que o responsável técnico que acompanha a propriedade verifica em loco, audita todas as propriedades, o que representa financeiramente para o produtor participar do Frango Vida? Olha, nós vamos entrar no segundo ano, seu Hernani. Nós fizemos a primeira renovação. É um programa muito recente. E eu estava em contato com o pessoal da FamaSul. Eles trouxeram um número para a gente sobre o retorno do investimento ao produtor, do incentivo, de quase 50 milhões só neste primeiro ano de Frango Vida. Então são 50 milhões voltados à avicultura, que estão dentro de nossas granjas, voltado para novas tecnologias e segurança de nossas granjas. Então isso garante a nossa produção e uma produção com maior qualidade. Hernani, além do Frango Vida, o relacionamento que o avicultor tem, porque a atividade da avicultura, ela é uma integração. O produtor rural, o avicultor, ele não consegue por si só produzir e abater e fazer todo o processo. Perfeito. Então ele precisa da agroindústria. Como que é esse relacionamento com a agroindústria? O produtor, o avicultor está satisfeito, as discussões são ouvidas, tem eco lá quando a avicultura, quando a Vimasul, quando a Avigrande chega lá com uma determinada demanda, consegue ter um resultado favorável ou sempre a agroindústria tende a manter aquilo que eles querem? De forma geral, hoje a avicultura ela está pautada dentro de um contexto nacional. Em 2016 nós tivemos a edição de uma lei, né, a Lei da Integração, que criou as CADECs, né, que são um grupo, né, uma coordenadoria que leva as demandas da avicultura para dentro das agroindústrias. E essas CADECs elas são compostas por técnicos e por produtores. Então a relação da agroindústria com a avicultura hoje se dá no nível técnico, no nível de números que são discutidos e pautados a partir daquele custo de produção, das demandas que a avicultura apresenta para a própria agroindústria. A relação ela é uma relação boa, satisfatória, não tem tido demandas significativas do ponto de vista assim, jurídico ou algo do gênero, né? Porque as discussões elas se pautam sempre por elementos técnicos. Então, são números levantados do custo de produção que são levados à agroindústria, que analisa e devolve dentro da percepção que ela tem, numa discussão bastante homogênea, bastante política também. E o Mato Grosso do Sul, através de um trabalho da Vimasul, de contratação desses técnicos, hoje nós conseguimos planilhar todas as integrações. Então, nós temos levantamento de dados, isso de nível nacional no encontro de CADECs que teve o ano passado. Mato Grosso do Sul foi exemplo para os demais estados. Nós temos hoje, sabemos hoje qual é o nosso custo de produção
Exato, porque temos contratados, né, via a Vimasul, dentro das regionais, todos os dados. Analisamos todos os nossos os RIPs, chamadas RIPs, né, que são os nossos borderos de produção de cada avicultor. E nós temos condições hoje de dizer qual deveria ser a meta semanal de conversão alimentar, o custo do frango, o quilo, o custo da energia elétrica, o custo do insumo para aquecimento, todos mão de obra, temos todos os elementos hoje técnicos, então está bem profissional a coisa. O tema principal que eu vejo em toda atividade é o custo de produção. Sim, sem dúvida. E nós temos hoje bastante integrados, né, dentro do processo da avicultura. Sim. Como a Vimasul conduz esse processo, sim, tem alguns avicultores que realmente, tecnologicamente, podem estar melhor que outros. Isso é natural, da administração pessoal de cada propriedade. Como que a Vimasul tende a manter pelo menos aquele, diríamos assim, o pior avicultor está pelo menos na média, está pelo menos pagando o custo de produção? Como que é esse avanço tecnológico, como que a Vimasul acompanha todos os integrados da avicultura, todas as propriedades rurais que têm avicultura? Hoje nós conseguimos planilhar ter os dados de todos os avicultores do estado. A partir do momento que ele é associado em alguma associação regional, a escolha dele, nós temos 4 regionais no estado e 4 regionais fortes, que estão trabalhando muito bem dentro do estado. Ele sendo associado a alguma dessas associações regionais, vamos dizer assim, as suas RIPs, os seus dados, passam a fazer parte, é encaminhado às CADECs locais da integração, essas cadeias de integração. Então, o trabalho é voltado a analisar os dados e trazer esse produtor que às vezes está com alguma falta de alguma informação, talvez falta algum conhecimento em modernização, trazer esse produtor para a associação regional, que a gente sente, trabalhe e tente ajudá-lo de alguma forma, né? Nós temos assim, uma ligação muito próxima da integradora. Uhum. Então, produtor com uma produtividade muito ruim, muito baixa, nós somos comunicados e nós interpelamos a própria integradora para que ela faça um trabalho de correção. Isso. Qual é o problema, o que está acontecendo, para que esse produtor, se for desejo dele, há casos que o produtor também pede o seu desligamento. Sim. Tranquilamente, é uma atividade voluntária, né? Ele quer ou não quer, é um negócio, né? É um negócio, né? Mas quando ele pretende permanecer, a gente também ajuda para que ele atinja os níveis mínimos de sustentabilidade do negócio. E nesse sentido que o Proav está ajudando muito, porque este produtor agora ele tem recurso para tecnologicamente melhorar, colocar um gerador de energia lá na sua granja, coisa que antes ele não tinha recurso, até porque não contemplava o projeto inicial dele, gerador, ou placa solar, que é um outro elemento fundamental hoje para você ter sustentabilidade no negócio. Ainda pegando a tua experiência, Sr. Hernani, a questão de lá quando começou na década de 90, manual, hoje com toda a tecnologia que tem, faz para nós um histórico aí de como que foi lá no início e como que está hoje o sistema de produção da avicultura. Franciele, aí você pode me ajudar mais, que a Franciele tem mais cancha nesse sentido, Ângelo, né? Você comentou hoje da época da Coagri? Cotrijuí ainda. Cotrijuí. Antes da Vipal. Nós temos esses barracões em funcionamento daquele período, só que eles estão modernizados, mas se iniciou lá atrás. Então, o que nós podemos dizer, seu Hernani? As grandes mudanças. A avicultura muda a cada ano. O produtor consciente, ele precisa se modernizar. Os nossos modais hoje, né, os Darking House, que foram construídos há 8 anos atrás, hoje, nós estamos fazendo hoje todo um processo de modernização desses aviários, colocando, vamos dizer assim, refazendo. O que está permanecendo, via de regra, é a parte civil dos aviários. A estrutura. É a parte civil, que esta permanece, né? Uhum. Com alguns retoques, e nós estamos substituindo hoje equipamentos, aquecedores, antes aquecedores que nós tínhamos a lenha apenas, hoje nós temos aquecedores que são a lenha,
a pellet, a gás, a cavaco, né? E são todos num só. Quer dizer, o gás é um pouco diferente, mas os outros insumos são num equipamento só. Coisas que nós nem fazíamos fogo dentro dos aviários, naqueles forninhos, né? Naqueles fogãozinhos, entre aspas, né? Que tínhamos. Tratávamos as aves todas manualmente. Hoje é tudo por sistema programado, tudo num computador que faz com que a luz acenda tal hora e desligue tal hora, que o alimento seja distribuído e pare. Claro, o elemento humano que tem que estar por trás disso é fundamental, né? O nosso granjeiro é fundamental nesse processo. A pessoa que cuida do aviário é fundamental, porque é uma máquina. E como toda máquina, ela é programada para uma coisa, mas ela pode não entregar aquilo naquele momento que tu precisa. Então tem que ter o elemento humano para fazer com que seja entregue isso. Como disse, os aviários construídos há 8 anos atrás já são bem diferentes dos que estão sendo construídos agora. Isso aí só que a tecnologia é muito grande, muito rápida, né? Mas o elemento humano, volto a dizer, não é substituível. Não é substituível. Lá na década de 90 ou antes mesmo, tinha que ter o homem olhando, o granjeiro cuidando. E hoje continua, até com mais responsabilidade, porque a quantidade de aves que tem dentro de um pavilhão, dentro de um galpão, é enorme, né? É muito grande, muito maior que era naquela época. E o nosso alimento sai daqui para o mundo. Então, tem todo esse cuidado. A própria genética do animal hoje, ele nos cobra bem-estar animal. Para a gente entregar bem-estar animal, nós precisamos ter as adequações para receber aquele produto. A gente entregar um produto de qualidade. Quero agradecer a presença de cada um de vocês nesse quadro, dentro do programa Semear MS, que é a voz do produtor rural. O bate-papo com o produtor vai ficando por aqui. Nos vemos a semana que vem. Até lá! O Semear MS de hoje fica por aqui. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Semear MS. Oferecimento Projeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Hidráulica Guinter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural. Amazon Agrolog, conectando o agro com inovação e eficiência. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário.